Deixei uma pergunta no ar, feita pelo Ricardo Barra, depois ele mandou aqui, ele é de Campinas, interior de São Paulo. A princesa do interior, como é conhecida Campinas. Segundo ele, o Atlético está montando um elenco fraco e não vai ganhar nada no ano que vem. E aí, Nath, concorda? Não, acho que ele está equivocado. Não concordo, não. As contratações que o Atlético faz, a manutenção da base, o técnico que chegou, acho que tudo isso dão indícios de que o ano tende a ser muito positivo. Claro que isso não é certeza de nada, futebol não é uma ciência exata, fatores externos o Atlético precisa lidar com eles para que isso não influencie dentro de campo, mas pensando jogador, peça de reposição, considerando aqueles que saíram, a chegada de um novo técnico, eu gosto muito do Kudê, acho ele muito competitivo, muito qualificado, muito convicto daquilo que ele gosta para o time, então acho que o Atlético será um time protagonista, ofensivo, o que o torcedor gosta, o que a gente gosta também. Então, acho que ele está muito pessimista. Eu seria mais otimista com relação à temporada do Atlético. Ô Alexandre, e ele complementou aqui, ó. Paulinho não jogou nada na Alemanha, Bruno Fux não jogou nada na Rússia, Edenilson foi reserva no Internacional, segundo ele. Olha, o Romano, assim, o futebol não é uma ciência exata, né? O Paulinho é um jogador de muito potencial, tá? É um garoto que joga muita bola. Essa história às vezes de não jogar nada na Alemanha, se a gente for pegar no próprio time do Atlético, tá? O Guilherme Arana foi pro futebol europeu e não conseguiu jogar no futebol europeu. O Gabigol. O Gabigol foi lá Europa, e bateu. O Gerson, né? O Gerson, que pode até voltar pro Flamengo agora. O Gerson esteve na Roma, não conseguiu jogar, voltou, tá no Olympique, tá vivendo instabilidade. Não tá jogando retornar, também, o treinador já falou que não quer saber dele. Exatamente. E o Gerson, o momento que ele viveu no Flamengo, ele foi até a seleção brasileira, porque ele apresentou no Flamengo e era o melhor volante do futebol brasileiro. Então, quer dizer, são situações que a gente não pode comparar. Isso o próprio Alan teve uma passagem pela Europa, embora na Inglaterra o problema dele tenha sido a questão de visto, né? O visto de trabalho lá é mais complicado, mas são jogadores de altíssimo nível para o futebol brasileiro e que foram ao futebol europeu e retornaram e aqui reencontraram o grande futebol, alguns até voltando. Então, isso aí eu acho que não serve como base de comparação. O Edenilson, ele é titular do Internacional, é o cobrador de pênaltis do time, isso é importante para o Galo, questão de Copas, e o Atlético andou sofrendo aí com essa questão de pênaltis, embora o Hulk seja o batedor. Eu vejo que o Atlético, assim, ele teve uma grande perda para o ano que vem, que é o Nacho. O Nacho é uma grande perda. O Nacho foi o jogador mais regular do Atlético, se a gente pegar o 21 e o 22, depois do Hulk. Porque o Nacho 22, ele foi superior ao Zarate, ao Keno, a esses outros grandes jogadores. Ele fez um bom ano de 2022, mas, de toda forma, o Galo vem trazendo o Edenilson e o próprio Igor Gomes. Não são jogadores da mesma característica, do mesmo nível do Nacho, mas o Atlético em 2022, ele já tinha um grande grupo. E eu acho que o Atlético em 2023 vai ter um grupo ainda mais forte que o de 2022, porque a base foi mantida, tá? O que o Atlético precisa trabalhar é justamente essa questão do desempenho esportivo. Ver o que aconteceu para o time viver tanta instabilidade, principalmente onde era o ponto forte dele, que era nos jogos como mandante. O Atlético fracassou demais no Brasileirão, na Libertadores, porque como mandante, o Atlético não conseguiu fazer o mesmo papel que ele fez em 2021, quando ele era praticamente imbatível quando jogava no Mineirão, Romano. E o Ronan Neves, que também está no interior de São Paulo, em Nova Odessa, está dizendo o seguinte: discordo do Ricardo. Acho que o Atlético está mais forte do que esse ano. Então, o pessoal está participando e é legal aqui a galera que está interagindo, que está participando conosco. E um outro detalhe, Nath, dentro da realidade dos times mineiros, rapidamente, para a gente poder ponderar. Atlético brigando por algum título importante, o Cruzeiro beliscando uma competição internacional e o América se mantendo na Série A e também brigando pela competição internacional, seria o cenário mais realista neste momento, porque tudo pode mudar, mas neste momento? Para mim, neste momento, é o cenário mais otimista. Porque existem muitas incógnitas ainda, muitas dúvidas sobre a sequência do trabalho, principalmente de Cruzeiro e Atlético.
de Atlético, porque é uma mudança de treinador, então a gente precisa entender ainda, na prática, o impacto que isso vai causar, como o Kudê vai tratar o desempenho esportivo, como o Simões falava, como essas peças vão se encaixar, como os jogadores que estiveram mal neste ano serão recuperados e voltarão a apresentar um futebol que a gente sabe que eles são capazes pelo ano vitorioso de 2021. E no caso do Cruzeiro também, porque é um nível de competitividade muito diferente do que ele enfrentou na Série B, porque é um elenco muito mudado. A gente está falando aí, o Cruzeiro sofreu 16, 17 saídas. Até agora já chegaram muitos jogadores, expectativa de que outros ainda sejam anunciados. Então, Cruzeiro passando por muitas mudanças em questão de jogador, o Atlético passando por uma mudança significativa no comando técnico. Então, eu acho que neste momento é o cenário mais otimista. É aquilo que nós desejamos que aconteça, baseado na expectativa das contratações e da chegada do treinador. Beleza. E, então, rapidamente, Alexandre, sim ou não? O Marcelo Borges está perguntando aqui, qual elenco é melhor, Cruzeiro ou América? Neste momento, tá? Assim, a gente ainda não viu os caras chegando, mas pelo histórico dos jogadores, eu vejo o Cruzeiro um pouco à frente do América pelos reforços, e eu cito aí Nicão, Ramiro, Wesley, Matheus Vital. Eu acho que esses jogadores, eles dão um gás diferente nesse time do Cruzeiro, que manteve algumas boas peças.